se dedicando aqui a alguma coisa que tem esse caráter do múltiplo, né? Então, não é apenas a obra freudiana propriamente dita, mas todos os seus encontros e desencontros. Isso é a obra. Não é só o texto, né? E não é só o Freud como pessoa. Isso são questões que surgiram para a arte, né? Para a filosofia da arte, e que podem muito bem ser traduzidas do ponto de vista da psicanálise para pensar essa coisa mais aberta, né? Que não, e que inclusive faz muito jus ao Freud, né? No Além do Princípio do Prazer, ele mostra essa concepção de concepção de ciência dele, uma concepção leve, né, de ciência, basicamente baseada nesses encontros ao longo do tempo para depurar tanto as práticas quanto as experiências quanto os conceitos, e que o resultado disso, né, é uma forma de conhecimento e não alguma coisa que alguém escreve no sentido de um texto, né? No entanto, é justamente isso que a gente faz aqui, partir dessa ideia de um texto ou de textos escritos por alguém que nós não conhecemos pessoalmente, com certeza, né? Nenhum de nós era vivo, adulto no tempo do Freud. Nós éramos o desejo de um embrião não fecundado ainda, né? Metafisicamente falando, nós estávamos, né, no nunc stans, né, no imóvel do tempo e do espaço, aguardando a oportunidade de entrar no tempo e no espaço, na fila. Mas, no entanto, a gente pode, mediante toda essa tradição da psicanálise, mediante a generosidade de todas essas pessoas que nos antecederam, de nos disporem essas obras, essas reflexões em torno das obras, e podemos daí retornar lá para as origens, para essas fontes primordiais do pensamento freudiano, que é exatamente o campo de dedicação da Letícia, né? Então, queria agradecer muito a discussão da Letícia. Você sabe que foi uma saga com o negócio do Covid também. Nós iríamos iniciar esse grupo presencialmente, né, em 2020, e aguardamos para ver se voltava, acabou não voltando, e nos envolvemos, né, com uma série de outras coisas. O que eu acho que no final não foi ruim, porque nós chegamos aqui, né, nessa situação hoje em dia muito mais já acostumados, né, com esse exaustivo trabalho virtual. Eu acho que a gente vai poder aproveitar talvez melhor. Também a Letícia está um ano mais descolado, né? Um ano mais forte, mais poderosa, né? Diga, O Letícia. Eduardo fala, né, é interessante, né? Os nossos estudos, eles são nos textos iniciais de Freud, então a gente ainda não tem essa relação dessa força desse material reprimido com o problema da percepção ainda, né? Mas muitas coisas iniciais que talvez já apontem numa construção. Eu acho que é importante a gente falar que na nossa linha de pesquisa, que é a filosofia da psicanálise, eu estou vendo aqui que tem, né, algumas pessoas que estão vindo da psicologia, né, também, eu acho que é importante a gente frisar isso, que nós trabalhamos esses problemas, como o problema da percepção, realmente como algo inacabado na obra de Freud. A gente não tem um fim, né? A gente tem um início, aquilo que foi começando, a gente tem os autores que podem ter influenciado Freud, que nós vamos lendo, né? O Freud chegou ali no fim da sua obra, mas não quer dizer que o problema da percepção ele está totalmente resolvido. Nós temos muito ainda o que destrinchar, o que estudar, o que entender sobre isso, né? Então, a intenção do meu trabalho aqui é pegar textos realmente do início dos estudos de Freud, um deles, inclusive, de 1886, né, um pouco antes ainda do texto das afasias, para entender, por exemplo, né, o que o Freud pegou do associacionismo inglês, a respeito do problema da percepção, o que veio da anatomia,
né, para a gente começar a entender como que as coisas foram formuladas e como que ele foi chegando nas conclusões que ele chegava, né? Uma coisa que me foi dita na dissertação, na defesa, né, na, no mestrado, foi justamente isso. Tá muito legal, tá bonito, você fala aqui de Freud, mas e a época, né? E a questão da história da época? E essa questão, assim, de onde que veio isso? Né? O que estava envolvido em tudo isso? Então, eu acho que eu diria que esse ano que as coisas acabaram se estendendo um pouco, foi muito rico para mim nesse sentido, né? De retornar esses textos e ver, tá, o Freud escrevia a respeito do problema da percepção nessa época, quem que ele estava lendo? Né? Aonde que ele estava estudando? Em que laboratório? O que que poderia estar influenciando? Né? Eu acho que esse passo para trás que às vezes a gente dá para ver o todo é muito importante. Não que a gente vá começar a fazer afirmações aleatórias, mas para a gente entender o uso que o Freud faz dos conceitos e até para a gente retornar numa pesquisa exegética mesmo e entender, tá, então vamos retornar ao alemão original, que é uma coisa que agora eu estou fazendo muito firme, assim, sobre a concepção das afasias no estudo crítico. Que termo que o Freud usou no original e como que isso foi traduzido? Como que isso pode afetar, né, o entendimento dos textos de Freud? Né? Então, nós, na filosofia da psicanálise, nós somos obrigados a retornar isso, e foi uma coisa que eu demorei um pouquinho para entender, mas agora eu consigo ver, né, a importância de tudo isso. Então, só dando um geral, assim, né, a intenção é que a gente se reúna todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã até às 11, e tornar uma coisa assim um pouco mais dinâmica. Eu fiz até um cronograma, né, do que a gente poderia falar a cada encontro, mas eu acho que eu vou um pouco com calma, assim, para a gente ir sentindo, né, como que os assuntos vão surgindo, como que as discussões vão acontecendo, mas no que eu pensei é a questão da gente começar com um texto chamado Sobre a Origem do Nervo Acústico, de 1886, que eu honestamente não trabalhei na minha dissertação, né, mas agora ele para mim se torna um texto assim mais importante. Esse texto ele tem apenas no inglês. A gente não tem ainda uma tradução para o português, porque foi um texto que foi ficando esquecido. E aí, quando se lê ele, né, se pensa, é só um texto neurológico. Assim como muitas vezes se pensa sobre as afasias. É só um texto neurológico, deixa para lá. Né? E esse artigo sobre a origem do nervo acústico foi publicado em 2 partes. Então, às vezes, algumas coisas se perdem, algumas coisas ficaram esquecidas, enfim. Mas eu estou pensando até hoje, né, começar por ele, depois ir para sobre a concepção das afasias no estudo crítico, e aí, sobre a concepção das afasias do estudo crítico, pegar não só, né, essa edição que a gente tem em português, né, que tá até aqui, que eu acho que, pelo menos, né, da questão da tradução, acho que é a melhor que a gente tem, pelo que eu tenho estudado e tenho visto, mas também pegar uma edição argentina, a original, né, para a gente ir aprendendo e estudando os termos que o Freud usava, né, como que isso foi traduzido, como que isso pode ter afetado a obra, enfim. Depois sobre a concepção das afasias, eu pensei da gente estudar a carta 52, né, principalmente para a gente entender sobre a escritura psíquica, sobre o tema até do signo, que é algo que eu estou estudando muito agora, a questão do signo, da linguagem, do signo de percepção, qual a relação do signo com a noção de percepção, né? E aí a gente, né, nessa linha de pensamento, eu vou estar falando esses textos, mas pode ser que a gente chegue só em uma parte deles esse semestre, né? Porque são textos densos, é um estudo rígido, é algo que eu acho que às vezes demora um pouco. Mas aí Posso quem sugerir uma coisa, Letícia? pode? Como metodologia de trabalho? Bom, a gente vai começar com esse texto em 1886, né? Então, seria 86. interessante a gente estudá-lo, né? Quer dizer, cada um de nós dá uma lida nesse texto, nas versões disponíveis, né? Uhum. E até mesmo trabalharmos um pouquinho com a questão da tradução. Porém, a partir daí da semana que vem, a gente já trabalhar com as questões coletivas em torno desse texto. Né? Você faria, então, Uhum. uma apreciação prévia hoje, e a gente poderia trabalhar sempre assim.
fazer uma introdução do texto e tal, Tá. o pessoal lê, e aí a gente passa a discutir até esgotar o texto, até a gente se sentir satisfeito, porque pressa a gente não tem, né? Porque tudo vai ser filtrado por aí, né? Porque é lógico que nós temos uma vantagem histórica, né? Que a gente pode tomar a psicanálise em perspectiva. Então, apesar do foco estar nesses textos, nós também, né, temos algo a dizer sobre eles do ponto de vista contemporâneo também. Nós temos verdade. o nosso querido Caio, tá? Padovan. Agora, assim, temos sempre que dizer o sobrenome, né? Nossa, Caio? Agora o Caio já é pós-doutorando, né? É. Nós temos o Souto também, né? Que sempre pode aparecer. Uhum. E uma das coisas que eu até pensei, assim, que fosse interessante, Eduardo, fosse chamar essas pessoas que têm a contribuir, né, com as conversas Sim, para claro. vir aqui falar Esse com é a um gente, outro porque ponto. abre É. né, uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente poderia, inclusive, programar sempre essa entrevista, entre aspas, para o fim. Uhum. Porque daí a gente já estudou o texto, nós, teoricamente, fizemos a lição de casa para conversar com esses especialistas, nossos colegas, que já estão na estrada aí há muito tempo, né? Por que não a gente pedir para o Osmir vir falar com a gente aqui? Com certeza. Né? Uhum. Eu acredito que ele se disponha. Se você pedir, né? A Carlota, né? Tudo bom, Caio? Até Tá por aí? Nos ouve? Dê um sinal de vida. Né? Mexa um copo. Caio. Tá conectando. Gente, uma dúvida. Então, vocês vão passar esse texto, Letícia? Vocês vão... ou a gente... Eu vou passar o que eu tenho, só que ele não tem tradução. Tá. Nós temos esse Para problema. inglês? Assim. Tem uma em inglês, que ela é parcial. Tá. E tem a do alemão, que daí você vai lá no site, baixa o artigo 1 e o artigo 2. Mas esse texto ele é interessante porque lá o Freud fala de nervo acústico, lá ele fala... Querendo ou não, o Freud, nessa época, ele estava trabalhando no laboratório de Meinert. Então, na época que ele escreveu esse estudo, ele estava fazendo esse estágio no laboratório de Meinert e ele tinha que entregar alguma coisa, porque no outro dia ele já queria correr para trás do Charcot. Né? Então, é interessante ver esse movimento. Né? Então, ele entrega esse artigo em 2 partes, que foi publicado em 2 partes, mas ele entregou em uma só. E, né, praticamente no dia seguinte, ele vai estudar a histeria com Charcot, ele já estava muito impressionado com Charcot na época. Né? Então, mas é um texto interessante que a gente vê ele fazendo até estudos laboratoriais para entender melhor sobre as fibras acústicas, sobre a questão da passagem da informação, do estímulo externo ao que vai chegar ao córtex cerebral, né? Ele tentando entender do que se tratava, então, a questão da associação, mas ainda sobre os estudos de Meinert. Né? Então, eu vou passar, vocês né, vejam o que é possível, mas de qualquer forma a gente vai conversar bastante hoje até, né, como a dica do Eduardo, sobre esse texto. E aí eu acho que o que é mais rico desse texto, Cláudia, é a gente conseguir articular o que o Freud estava trabalhando ali com o que ele vai criticar sobre a concepção das afasias. Né? O que é algo muito interessante, porque ali ele estava tentando realmente encontrar o que o Meinert encontrou naquela questão de fazer uma descoberta do que se tratava aquilo. E aí depois ele, sobre a concepção das afasias, vai entrar justamente na questão da representação, né, da falha funcional, enfim. Né? Então a gente tem também um distanciamento das próprias ideias que o Freud apresentou, né, em 1886. Então é um texto muito interessante, eu acho que por isso, porque a gente vai vendo o movimento realmente dos estudos dele, o que ele estava interessado na época. O Caio entrou? Não. Não? Mas então a maior parte do texto está em alemão, é isso? O texto está em alemão e tem uma parte dele que está traduzida para o inglês. Uhum. Tá. Será que a gente pode começar, Eduardo, com ele? Pode. Então, vamos lá. Cadê? Então,
Então, acho que o que é importante antes da gente começar a falar desse texto é justamente isso. O Freud, nessa época, ele estava fazendo um estágio de 2 anos no laboratório do Meinert. E o Meinert é o neurologista, né, o neuropatólogo, que ele mais vai criticar, junto com Broca, por exemplo, com Wernicke, quando ele vai escrever sobre a concepção das afasias no estudo crítico. Né? Mas qual que é a intenção desse estudo que ele fez com o Meinert? Eram estudos laboratoriais, né? A gente ainda não tinha esse movimento que a gente vai ver depois da clínica, enfim, né? Eram estudos laboratoriais. E a intenção desse estudo era entender como que acontece a recepção de um estímulo externo, né? Da percepção, ainda em 1886, e como que isso seria transmitido pelas fibras do cérebro, né? É algo bastante interessante. Inclusive, uma das coisas que eu notei fortemente, assim, quando eu passei por esse texto, foi a questão de que, por exemplo, no inglês, às vezes a gente encontra a tradução auditivo para o que seria acústico, né? E eu me perguntava, será que isso interfere em alguma coisa? Será que, né, pode interferir no entendimento da questão? E continuei estudando, enfim. Né, mas o mais interessante desse texto, e aí eu vou falando, gente, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, vocês falem, tá? Me parem aqui que a gente conversa. O mais interessante desse texto é que como é que se iria investigar a condução de uma informação externa, no caso um som, uma percepção externa, como que seria essa investigação até essa informação chegar no cérebro, né? Quais mudanças, quais alterações que essa informação poderia causar nos nervos acústicos? E eu acho que é aí que o Freud lança algo muito interessante. O que ele faz? Ele pega fetos humanos, mais ou menos de 5, no máximo 6 meses, os fetos humanos, e aí ele pega a fibra acústica, né, anatomicamente falando, e ele vai banhar ela numa substância chamada de cloreto de ouro, que era uma substância não só usada pelo Freud, mas por outros estudiosos da época, do laboratório, enfim. E aí ele mergulhava, assim, esses nervos na substância para ver até onde essa substância conseguiria chegar, né? Então ele ficava observando, às vezes passava horas observando, né? Então ela entrava ali pelo externo do nervo acústico e ia então, né, entrando dentro das fibras do nervo. E ele achava então que esse estudo mostraria até onde a informação do mundo externo também chegaria. E aí ele, depois, o que ele fez, né? Depois desse estudo com os fetos, ele pegou cérebros de pessoas adultas, assim, né? De cadáveres, e realizou o mesmo procedimento para comparar os dois. Então ele pegava a fibra acústica de uma pessoa adulta, via a mesma coisa, colocava dentro da substância do cloreto de ouro, via até onde que a substância chegava, e para entender até onde que a informação poderia chegar dentro desse nervo. E é interessante que a descoberta que ele faz é que já os fetos jovens, eles já continham o que o Freud chamou de fibras acústicas mielinizadas. Quer dizer, já era possível fazer, então, um transporte, digamos assim, da informação externa para a área do córtex cerebral, enfim. O que é muito interessante, porque, né, depois, por exemplo, sobre a concepção das afasias no estudo crítico, ele vai justamente tentar entender, mas o que está acontecendo que a informação não está chegando no córtex? A informação sensória não está chegando no córtex. Mas a gente vai vendo que aquele, muito influenciado pelos estudos do Meinert, essa era a ferramenta que ele tinha na época, né? E aí, no que esse texto, digamos assim, me deixou interessada? Primeiro porque ele ficou realmente esquecido,
né? Como se ele não tivesse nada a acrescentar, como se, mesmo que, né, o Freud tivesse muito sobre a influência influência anatômica mesmo da época, ele já chegou à conclusão de que tinha fibras acústicas mielinizadas desde os fetos, né, desde a idade dos fetos, enfim. E aí, segundo, né, porque desde os primórdios, assim, do interesse de Freud pela informação perceptiva, ele fala da questão do acústico. Então, Freud, me parece que ele entra nos estudos da percepção pelo viés do acústico, né, do que poderia ser ouvido, da informação externa de um som. Terceiro, porque ele escreveu esse artigo sobre a orientação do Meinert, né, que depois ele veio justamente a criticar sobre a concepção das afasias no estudo crítico, que ele negou a teoria localizacionista, né? Então eu fiquei me perguntando, será que aqui, quando Freud escreve esse texto sobre a origem do nervo acústico, ele está tentando também entender a teoria localizacionista, está tentando provar também a teoria localizacionista, enfim. Mas como que seria possível também provar a teoria localizacionista ali, né, se o cérebro de um feto de 5 meses, 6 meses, teria a mesma mielinização que um cérebro adulto, né? Então é interessante, pelo menos para mim foi muito interessante esse estudo, porque se a gente for pensar, o localizacionismo da época afirmava o quê? Principalmente Meinert, né? Nos estudos de Meinert, o Meinert afirmava o quê? Que então a gente tem um centro sensório, um centro motor, e o que justamente estaria falhado, digamos assim, no caso da afasia, seria a conversa entre esses dois centros. E aí, por exemplo, como o Eduardo deu assim a sugestão, né, da gente também trazer para o nosso entendimento assim de hoje essa questão, será que não teria algo aí já da época apontando para o arco reflexo, por exemplo? Porque uma das coisas que o Freud justamente critica fortemente no Meinert é a questão desse que ele chama, deixa eu ver até o termo que ele usa, mas é uma questão reflexo cerebral, é o termo original. Ele fala, será que esse reflexo cerebral quer dizer uma informação chega no centro sensório e é enviada para o centro motor? Será que isso é algo assim tão fiel? Será que a gente não pode questionar isso? Então, e aí no arco reflexo, né, alguns anos depois, que começa a surgir principalmente a interpretação dos sonhos, o que o Freud fala? Tá, uma informação sensória, ela pode entrar no aparelho psíquico, né, e ser, digamos assim, descarregada, né, como um movimento motor, mas também através da fala, né? Então, não seria fala também uma forma de tentar, né, descarregar isso que chegou pelo centro sensório? A interpretação dos sonhos do reflexo, né? Eu não sei se vocês se lembram, com certeza sim, né? Mas o Freud coloca uma setinha assim, né? Entra pelo senso, pela percepção e sai pelo motor, né? Então eu acho que isso é muito rico, assim, eu acho que muito nos ajuda a entender. E aí, uma das coisas que o Meinert entende na época, como esse reflexo cerebral, é que por via do nervo acústico, digamos assim, isso nas palavras do Freud, o som, ele chega, né, nesse centro sensório da linguagem, e dali o estímulo é transferido para o centro motor, né, que é denominado de área de Broca, enfim. E esse centro motor, ele enviaria à periferia o impulso para ter um falar articulado, né? Ele vai construindo isso. Essa é a teoria localizacionista do Meinert, né? Então, assim, os sons da palavra, no caso, eles ficam retidos, então, né? Nesse contexto do centro motor e do centro sensório,
né? Eles ficam ali concentrados. E justamente o Freud se questiona, mas é isso que se trata de uma associação? Porque também, na época, os filósofos falavam em associação. Por exemplo, Stuart Mill era ele tratava bastante a questão da associação de conceitos. O Freud estava tentando entender, né, do que se trataria essa associação, e o Meinert afirmava que essa associação se daria, então, nesse centro, né, cerebral, enfim. Então, acho que a grande, por exemplo, jogada do Freud sobre a concepção das afasias foi entrar na questão da representação. Né? E eu acho que aí a gente tem algo muito apontado para a questão da realidade psíquica, porque o Freud ele vai conseguir olhar o sistema de linguagem, o aparelho de linguagem como um todo, não como apenas um centro, né? Como a falha de um centro, a falha da conversa de dois centros, como o Meinert afirmava. Né? Eu acho que essa questão assim fica muito marcada, e por isso que eu acho que esse texto de 1886 ele é tão rico, porque a gente já via ali o Freud tentando entender do que se tratava, até a teoria do Meinert, o que ele poderia, né, entender disso, enfim. Só que acontece que esse texto de 1886 ele nunca foi retomado por Freud, porque foi realmente o momento em que o Freud escreveu ele, entregou para a universidade e foi estudar a histeria com o Charcot. Uhum. Então, aí, né, acabou ficando lá, mas o que eu justo quero apontar, até para vocês, assim, é que ele traz muita coisa para gente, e principalmente se a gente for entrar na crítica do Freud ao localizacionismo, né, sobre a concepção das afasias, isso é muito forte. A forma como o Meinert entendia essa localização das funções psíquicas, que funções que elas teriam, o que poderia afetar essas funções, enfim, né? Então, aí, o que acontecia, né? A gente tinha uma percepção, o Freud usa o termo fisionômica, para falar do estudo, como o Meinert via tudo isso, né? E essa percepção fisionômica, ela estaria remetida à extremidade, né, do córtex. Por onde que entraria isso? Pelo ouvido, né? Então, a gente vê no texto original, por exemplo, o Freud sempre quando fala de acústico, ou quando ele fala de sonoro, né, que ele não usa esses dois termos à toa, né? Por exemplo, ele fala, né, imagens sonoras, aí para frente a gente vai estudar melhor. Mas o que é uma imagem? Né? Aquilo que representa uma imagem de som, aquilo que representa um som, né, naquele aparelho de linguagem, por exemplo. E não é apenas o acústico em si, a informação que é recebida. Então, é nesse sentido que o trabalho vai sendo construído, né? E o Meinert também estudava a questão do óptico, que é uma questão que o Freud acabou não se aprofundando, talvez até por escolha, né? Porque tinha que ser feito um estudo, enfim, né? Mas será que isso também serviria para a questão do óptico? Esse mesmo estudo que ele fez com essas fibras mielinizadas, que ele consegue comprovar que desde os fetos essas fibras já eram mielinizadas, né? Porque o Meinert falava já também da questão do óptico, né? Da propagação do nervo óptico pelo centro cerebral. E eu acho que, às vezes, até esses termos assim que a gente tem que retornar quando a gente lê sobre a concepção das afasias, acabam confundindo um pouco, né? E, às vezes, acaba se criando a ideia de que não é um texto para a filosofia da psicanálise ou para a filosofia em si, né? Quando, na verdade, eu acho que é algo muito rico. Porque o próprio Meinert falava também da questão do conceito. O Meinert ele não abriu mão da questão do conceito, mas ele via o conceito como uma outra coisa. A filosofia via o conceito como uma outra coisa. O Freud entendia mais por via, né, sobre a concepção das afasias, por via da filosofia, que foi o que mais influenciou ele na época, né? Mas a gente vê aí vários autores e suas teorias para tentar realmente entender como que aconteceria o processamento da informação do estímulo externo,
Acho que essa era a grande questão da época, assim. Eu queria ler um trecho do Meinert, desculpa, porque ele fala também tanto Meinert como Verne que falam de um termo que é impressões. O que seriam essas impressões? Algo que justamente deriva da percepção externa. E aí a gente vê esse termo impressões também um pouco nesse texto de 1886, mas sem tantas questões como Freud traz sobre a concepção das afasias no estudo crítico. Então, a gente tem, né, uma fala aqui. O cérebro central, com seus 600 milhões de corpos corticais, né, segundo a avaliação de Meinert, proporciona uma quantidade bastante grande de locais de armazenamento, nos quais as incontáveis impressões sensórias advindas do mundo externo podem ser armazenadas uma após a outra, de forma imperturbada. Quer dizer, o que seria esse imperturbada? Né? Sem nenhuma falha na associação, não havia nenhuma perturbação que faria essa informação externa chegar ao centro motor. É com tais resíduos de estímulos transcorridos que denominaremos, né, as imagens, e aí é interessante, né, as imagens de lembrança, né, e ele coloca o termo original em alemão, que está povoado o córtex cerebral. Então, o que seriam essas imagens de lembrança? A gente tem essas impressões duradouras que ele fala. Aconteceu a informação no mundo externo, você recebeu ela, se forma uma impressão. E isso vai acontecendo repetidas vezes. A repetição das impressões seria o que o Meinert chamava de imagem de lembrança. Né? E o Freud não abre mão desses termos. O Freud mesmo fala da questão da imagem depois, mas no viés dele. Eu acho que é importante a gente retornar a isso, porque a gente vê, o Freud não tirou, então, o termo imagem de som de qualquer lugar, mas para ele isso tinha um outro peso, mas fundamentado na questão da representação, enfim. Mas é interessante porque aí, eu não sei se vocês tiveram acesso já, mas já devem ter lido, acho que em 1915, se eu não me engano, ou 1911, é publicado um texto na Imago chamado Palavras e Coisas. Eu não sei se alguém leu. Alguém já leu esse texto? Não? É um texto... O Cláudio Rubin fala que é um texto que foi publicado porque a Imago se sentia culpada por não ter publicado sobre a concepção das afasias um estudo crítico. Mas eu não sei bem o que é, né? Mas é um texto que está lá em que se jogam todos esses termos, assim, que foi trabalhado sobre a concepção das afasias e nunca mais foi retomado, né? Então, se vocês puderem dar uma lida lá, é bastante interessante. Só, novamente, tomar cuidado com a questão da tradução, né? Tomar sempre cuidado com a questão da tradução. Mas é interessante, porque lá é como se fosse um resumão, assim. Então, a gente tem a palavra, a coisa, como é que, né, digamos assim, funcionalmente elas vão se relacionando, enfim. Mas se a gente retorna, né, isso que eu tô falando para vocês é no comecinho ainda do texto, bem no comecinho. Mas como o Freud se preocupava com a questão do som já, porque ele realmente acreditava que o estudo da recepção sonora, digamos assim, da percepção sonora, ela nos acrescentaria muito, né? Porque justamente o que estaria então bloqueando a fala na afasia? Se essa questão em 1886, né, como eu destaquei, se as fibras estavam mielinizadas, se a informação chegava, por que ainda havia afasia? Né? Por que isso era algo ainda tão misterioso? E aí é interessante que na época de 1891, a afasia era tida como algo já definido pelos principais neurologistas da época, né? Já era algo
bastante formalizado, bastante estudado, não era só uma pessoa que tinha estudado ela. Até no começo, assim, do texto, Freud fala, né, vários neurologistas, né, que estudavam ela, que ele fala Wernicke, Kussmaul, Lichtenstein, Grescher, Huggling Jackson, né, então, assim, e é interessante que ele escreve uma carta pro Fliess, eu acho, em que ele fala, né, eu apenas arranhei, né, os maiores neurologistas da época, quer dizer, não foi nenhum, ele não via nem como um grande acontecimento, né, toda aquela questão, ele falava, eu apenas arranhei o Meinert, o Wernicke, né, como se fosse extremamente difícil para ele ir contra essas pessoas, assim. Eu acho muito importante isso. Então, qual que é, na época, como que os neurologistas, eles supunham, digamos assim, né, uma diferenciação entre as afasias existentes na época. Eles achavam que ou essas afasias eram provocadas, né, pela destruição dos centros corticais, quer dizer, ou o centro sensório tinha algum problema, ou o centro motor tinha algum problema físico que não permitia que essa informação chegasse, né, às áreas centrais do cérebro. Essa era a primeira suposição. Ou acontecia, né, de ter uma destruição das vias de condução. E é importante entender que quando esses neurologistas estão falando de destruição da via de condução, não é a falha funcional do Freud. É realmente uma destruição entre uma possível conversa que poderia ter entre um centro e outro. Não tem todo aquele peso funcional que até, por exemplo, né, na carta 52, a gente vai ver isso muito forte, né, Eduardo? Quando ele fala da questão da falha na tradução. É o Freud falando de uma falha na tradução. Não é a mesma coisa. Os neurologistas da época, era realmente uma questão cerebral, eles não abriam mão, né, de entender um conceito, mas era um conceito que coubesse dentro da teoria deles. Então, acho que às vezes quando se retorna a esses textos, isso é o que acaba confundindo, né? Porque a gente vê neurologista falando em conceito, a gente vê eles falando em impressão, a gente vê eles falando em imagem. O interessante é se perguntar se eles sabem do que eles estão falando quando eles falam de um conceito, né? Qual é o princípio filosófico que os orienta, né? Se é que há. Né? Porque o conceito, na verdade, assim, ele tem duas origens, né? Um, que ele é formado, então ele é uma síntese, né? E isso já está na filosofia, já está no Hegel, já está no Schopenhauer, né? Já está no Nietzsche, e tudo isso já foi escrito antes de toda essa geração, né? Ou seja, eles teriam condições, se eles tivessem, né, uma educação filosófica, de entender que o conceito, na verdade, é a síntese. Digamos que alguém formasse um conceito sozinho, né? Coisa que não é verdade, mas assim, formasse um conceito na linguagem sozinho. Ele teria que captar uma série de impressões intuitivas do mundo sensível, né? E reuni-las, todas elas, sob o guarda-chuva desse conceito. Então, quando está pensando em conjuntos simples, né? Quando a gente fala de árvore, e daí diz que, né, uma goiabeira é uma árvore, um coqueiro é uma árvore, e um pinheiro é uma árvore, uma araucária é uma árvore, a gente, na verdade, está fazendo conceitos de conceitos. Né? Por quê? Porque o conceito de árvore, e é isso que, por exemplo, o Sócrates também nos ensina lá na Grécia, né? À medida que você vai investigando, o conceito ele vai ficando cada vez mais etéreo, cada vez menos fácil de definir. Quanto mais você pergunta, mais ele desaparece na tua frente, né? E o que você vê? Você acaba vendo aquilo que a gente está estudando na disciplina da pós, né? Que é assim, que a identidade que a gente vê nas coisas, ela é razoavelmente superficial. E ao fundo disso existe
uma série de singularidades, de coisas que acontecem e que a gente tenta capturar com a nossa arapuca, né, e colocar na gaiola do conceito. Se a gente fosse fazer isso sozinho. Mas, na verdade, isso vai se formando através da linguagem, através de inúmeras gerações, né? Tanto que o Nietzsche vai falar, é assim que o conceito é o resíduo de uma metáfora, é uma moeda que perdeu sua efígie, né? E só tem o seu valor enquanto metal. Ou seja, há algo no conceito, né, que justamente porque ele faz essa síntese, há algo que se perde, né? Há essa fratura fundamental. E é isso que vai concorrer para que você não escute o que você ouve e não veja o que você vê, né? O que é interessante, porque daí, nesse sentido, eu, pelo menos, né, na minha visão, eu fico mais atraída pela questão do associacionismo inglês, porque, e até pela questão do materialismo, talvez, então, né? O associacionismo, né, ele fala disso. Associação de ideias é justamente uma... Só que aí já é um elemento secundário. Significa que nós já temos representações das coisas e que essas representações, enquanto sínteses, como eu falei, da efetividade, ela contém coisas que não são da efetividade. E que é justamente a representação que possibilita essa permanente sensação, né? Tá sempre... Ela orienta a sensação. Isso. Né? E orienta a percepção também. Por quê? Porque você, literalmente, né, pela experiência, você acaba... porque as pessoas não conseguem se imaginar como nenê. Né? Tudo, basicamente, dentro de um abstracionismo muito grande. Né? Em termos de história da arte, o abstracionismo é tanto uma coisa da qual se parte, quanto uma coisa a qual se chega. Né? Por quê? Porque para a gente criar o mundo, a gente cria com esses elementos ainda, né, muito calcados assim numa impressão abstrata das coisas. Mas uma abstração no sentido assim que o nosso próprio organismo não está ainda suficientemente orientado a ponto de perceber uma imagem como imagem, a ponto de perceber um som como som. É um tudo ao mesmo tempo agora. Então, ao final, resulta disso que a gente não tem uma capacidade desde o início, né, de codificar as coisas, porque a gente não tem um código anterior. E esse código não é só uma linguagem falada, né? É uma linguagem de orientação na experiência também, que está ligada com a linguagem, mas não se resume a ela. É por isso que a nossa memória, como você estava falando, ela é uma memória essencialmente visual. Mas por que ela se fixa? Ela se fixa por causa da linguagem. O Freud está nos rudimentos desse tipo de elaboração. Que na filosofia tem antecessores. Por quê? Porque através do conhecimento filosófico é mais fácil você chegar. O Schopenhauer diz que o gênio, né, artístico e filosófico chega de uma só vez aquilo que a ciência leva séculos para chegar. É verdade. Né? Por quê? Porque o método científico ele tem outras exigências. Um filósofo pode dar uma carteirada, né? Se a gente usar a metáfora do futebol, ele pode cruzar a bola, visando a cabeça de um companheiro e marcar um gol. A bola faz uma curva estranha e entra no gol maravilhosamente. Né? E aí ele sai comemorando como se ele tivesse feito de propósito. Né? A gente vê isso. Deixa eu tirar uma dúvida, então. Nesse ponto que a Letícia está falando, do Freud, né, neurologista, isso, no laboratório, então, neurólogo. Mas ele está neurólogo, isso. Ele está mais influenciado pela questão de eles querem entender como o processo se dá mecanicamente, é isso? Isso. Base física. É fisicalismo mesmo. Certo. Que aí depois é que ele vai fazer, depois é que ele vai fazer esse salto para a questão do próprio entendimento, né? Ele vai devagar. Vai mudar o foco. Mas por que ele vai devagar? Porque ele está afiliado a um discurso científico, né? Basicamente um discurso positivista,
né? A gente está estudando Augusto Comte às 17 horas de terça-feira, né? Agora, e a gente vai observar justamente essa raiz, né, da ciência positivista. Mas por quê? Porque em 1776, quando Freud vai para a faculdade de medicina, né, há uma grande ruptura justamente na concepção de medicina, que estava em processo quando Freud entra na faculdade, que é a separação justamente da medicina com a filosofia, da filosofia, e a aproximação da medicina, né, com todas as ciências duras, com uma tentativa de fazer da medicina uma ciência absolutamente empírica, né? E isso faz com que, por exemplo, as aulas de filosofia, que eram obrigatórias, se tornem opcionais para os estudantes. Então, tem todo um clima. Qualquer repetição é mera coincidência, viu, gente? Então, o fato é que há sempre, né, uma tentativa de descaracterizar o humano, né? De descaracterizar justamente essa parte do imponderável para dizer que isso não é científico. Enquanto a gente vê lá no Hegel, inclusive eu poderia até mostrar isso para vocês agora. Se vocês tiverem uma paciência de 15 segundinhos, eu vou esticar ali para pegar um livro para dizer o que o Hegel fala, mas olha, do início do século XIX, só um pouco. É interessante, Cláudia, porque, veja, ele estudando os cérebros de fetos e falando que já era possível. Então, ele está discutindo, né, se é possível fazer uma ciência da arte. E ele vai defender que é possível, né? Mas isso se você respeitar as características do objeto que você está estudando. Não havia uma concepção de ciências humanas, sabe? Esse é o livro chamado, na verdade, é o curso de estética dele, as anotações, né, para o curso de estética, que são atualmente um livro chamado Belo na Arte, né? É parte dos cursos de estética, que é em 2 volumes aqui nessa tradução da Martins Fontes, do Álvaro Ribeiro e Orlando Vitorino, né? Então, é o tipo de coisa assim que você estudar a psicanálise, né? Você vê as preocupações iniciais do Freud. Ele tenta achar uma via intermediária, né? E ele já desde esse início, quando ele faz essas observações sobre uma certa ruptura na linguagem, né? Algo que não dá certo, a cópia não dá certo. Mas esse não dá certo, na verdade, é a própria singularidade, a gente vai dizer, né? Mas a gente tem um recuo histórico. Vai dizer, não, é por isso, né, que há a variação em Darwin também. Por quê? Porque a variação é o que faz com que a natureza não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque se ela investe só num tipo, né, e esse tipo fracassar, acaba a própria natureza. Então, não é que ela fez isso, né, assim, vou fazer, é um plano genial. Não, na verdade, as coisas acontecem. Veja as variações do vírus, né? É o exemplo do corona. Basta você deixar campo para o vírus jogar, que ele vai começar a produzir variação. Por quê? Para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Vai que faz uma vacina. Não que ele pense isso, né? Mas é o próprio mecanismo natural. E aí a gente pode olhar a coisa nietzscheanamente, né? São vontades de potência, né? Tentando se afirmar na existência. E elas vão percorrer caminho que nem a água percorre, desviando de todos os obstáculos, né? Você não vai dizer que há uma inteligência, né, no sentido que a gente entende a inteligência humana na água, né? Ela, ops, uma pedra, vamos desviar da pedra. Não, ela tem
ali determinadas características que permitem a ela desviar da pedra e não tem conversa. Por quê? Porque a água não vai utilizar a linguagem conceitual, né? Não faz sentido para a natureza como um todo, né, a linguagem conceitual. Essa é uma especificidade humana. É um tipo de variação que ocorreu que não está só no organismo. Estou dizendo só no organismo. Isso aí é um preconceito também, achar que aquilo que não está no organismo é totalmente independente dele, né? Mas, assim, a natureza também produz uma variação que é capaz de pensar por conceitos. É uma variação perpetuamente inacabada, o ser humano, né? Se a gente pensa por conceitos, ele não vai acabar nunca. É diferente da natureza em geral, né? Que é mais focada em soluções, vamos dizer assim, né? E nós vamos produzindo cultura. Eu estudei também, Eduardo, o que o Stuart Mill entendia por conceito, e é algo muito, muito indo nessa via que você está falando, assim. Eu tenho até aqui só um trechinho, né? A formação de um conceito não consiste em separar os atributos que se diz compô-lo a partir de todos os outros atributos do mesmo objeto, para assim permitir-nos conceber esses atributos separados de todos os outros. Né? Eu acho muito interessante, porque quando você questionou ali, né? Mas como que os neurologistas da época falavam em conceito, né? O que eles estavam usando, né? Do que eles estavam bebendo, de que fonte que eles estavam bebendo. E eu acho que dessa, pelo menos, não era. Né? Pelo menos da questão do associacionismo não era, porque daí não encaixa. É importante pensar, né, aí, o que tem de psicanálise já nesse negócio? A questão da falha, né? Que a cópia não é literal. Não existe efetividade é uma coisa e realidade é outra, né? Realidade é algo que existe. E aí a gente tem que ver, né? Então está aqui o livro do Hegel. Depois, se vocês quiserem, eu acredito que isso aí tem em PDF também. Depois a gente pode até dar uma olhada com mais detalhes. Mas está aqui nas páginas 11, 12, 13 do Belo na Arte do Hegel. Enfim, que ele diz assim que o fato é que a gente precisa isolar a ciência, né? Quer dizer, o nosso problema não é se perguntar se é possível fazer ciência de alguma coisa, mas sim aprender a isolar o que é próprio dessa ciência, especialmente se ela não tem antecedentes, né? Pensar na arte enquanto arte, só o universo da arte não havia antecedentes. Havia o quê? Uma estética, ou seja, uma concepção filosófica na qual a arte se incluía. E, às vezes, com um espaço até mesmo reduzido do ponto de vista da sensibilidade em geral. Né? Por quê? Porque se achava que a arte era um caso específico. Agora, o que eu estou dizendo, né, que é uma visão mais contemporânea nossa, é que esse aspecto de criação, esse aspecto de linguagem enquanto criação, já está no cerne da obra freudiana, né, quando ele vai pensar, por exemplo, a interpretação dos sonhos, né, que a lógica do sonho é uma lógica artística, né, é uma criação. E nós, desde o início, já criamos, enquanto usuários da linguagem, enquanto seres de percepção através de linguagem, ou seja, a gente vai convivendo com esse mundo de linguagem e vai se estruturando nele, né? Isso já é depois, né? Mas aí ele está vendo a falha, e a falha é justamente o que produz a singularidade da percepção, é o que produz a diferença, é o que produz o múltiplo, e não a igualdade, porque a igualdade ela só repete, né? E ela é mortífera, inclusive. Porque à medida em que as coisas vão ficando iguais, elas vão perdendo força de existência. É preciso Eduardo, que haja diferença. O Freud me parece que não tem essa consciência, assim, nesse né, momento ainda não. Mas você acha que ele vai ter em algum momento? Porque vai, me parece que vai. Porque vai ele continua... O que está acontecendo aqui nesse ponto que o Eduardo está falando? falando? São dois Freuds depois. Depois você tem um Freud com ambiguidades.
Mas é por quê? Porque o Freud é mal resolvido. Quem que foi o psicanalista do Freud? O Fliess? Não, como é? O Fliess? É o psicólogo do nariz do Freud, né? Literalmente. Não teve. Teve um outro agora, né? É porque me parece que, como eu estou estudando a questão da mulher e do feminino, da sexualidade, que ele fica sempre nesse embate, né? E o Lacan vai dizer que ele fica nesse embate com a questão positivista. Ele racha, mas não racha. E não só com a questão positivista, mas com o patriarcalismo, com toda essa herança machista da cultura. A mulher mesmo é o ponto onde ele se bate o tempo todo. Assim, por quê? Porque não só a mulher, de ele falar que a sexualidade ele mostra uma sexualidade revolucionária, mas ele recua dizendo que a mulher, o seu fio feminino, para assumir o feminino, tem que ser mãe. Então... É que quando a gente pensa, né, em todas essas questões, né, como questões que se superpõem ao universo da clínica, para explicar fenômenos clínicos que não fazem parte do tratamento em si, mas que fazem parte da interpretação, fazem parte da posição do psicanalista frente àquela singularidade, o que ele vai tentar fazer é o mesmo movimento unilinear que já é feito na ciência positivista, na antropologia positivista, né? dos antropólogos culturais darwinistas, que é a ideia de procurar sempre a fonte comum. O movimento originário se supõe um monismo de alguma coisa, né? É alguma coisa que está lá ao fundo, de certa maneira, irradiando todas as suas vertentes e possibilidades, né? Então, ele amarra essa singularidade em um tronco comum que remete a uma origem comum. Só que isso aí, e daí ele vai ter que supor como uma fábula. Por quê? Porque não há ciência para isso. Não há ciência sobre a origem. Isso é metafísica, Freud. Desculpa. Não é mais ontologia. Né? Já é um pensamento metafísico que, aliás, percorre a história da ciência, percorre a história da filosofia, né? E que precisa ser colocado, vamos dizer assim, no seu quadradinho, porque senão a gente continua repetindo ele, né? E a gente vive numa sociedade, atualmente, que ela está dividida justamente por causa disso. Existe um grande sofrimento pela perda da unilinearidade do mundo patriarcal, e não se admite que toda essa diversidade exista, né? Então, a diversidade... Você não acha que é uma tentativa de fazer o que a humanidade sempre quer? Fazer um bloco compacto? Por isso que eu digo que Freud não era suficientemente analisado, né? Mas, assim, é brincadeira, gente, porque ninguém tem a obrigação de ser analisado, né? Mas, assim, é que soa meio paradoxal, né? Que o patriarca da Horda não tenha sido ele mesmo analisado, né? Parece ser uma falha estrutural, né, que a gente tem, e que questiona, de certa maneira, né, a necessidade de certas práticas que existem na psicanálise e tal. Isso está dentro da tese da Cléa Balão. Vocês devem entrar mais em contato com a Cléa nesse sentido, porque é bem interessante o trabalho dela. Conversa com o seu Cláudio, inclusive. Mas o ponto, né, é que a gente tem que prestar atenção nessa ruptura. Por quê? Porque quando ele vai analisar, ele vai ver a disjunção entre realidade e efetividade. Pensem em termos físicos, né? É a refração óptica que ocorre quando você está vendo um peixe dentro da água, né? Você não vê o peixe onde ele está, porque há um desvio, há uma refração. Então, o que acontece? Qualquer um que queira atirar uma flecha, uma lança ou dar um tiro no peixe, não pode atirar onde vê. Tem que fazer um cálculo da refração da luz. E a gente faz isso intuitivamente. Só que, né, não existe, assim, em termos de uma percepção imediata, uma informação sobre isso. Então, digamos que você vai pela primeira vez tentar atirar uma lança, uma flecha ou dar um tiro no peixe, você erra feio. Desses, como o peixe é rápido. Não é que o peixe é rápido.
você atirou onde você estava olhando e não onde ele está. É o teu olho que não enxerga direito. Mas não é o teu olho que não enxerga direito. É porque a imagem que se forma no seu cérebro não faz o cálculo imediato da refração da luz, né? Assim como nós temos um olho tão deficiente do ponto de vista da sensibilidade que nós não enxergamos direito à noite, enquanto leões enxergam. Nós não enxergamos muito bem de longe, enquanto uma águia enxerga um coelho correndo a 1,5 km de altura, né? Então, quer dizer, o ajuste da percepção para o objeto é literalmente isso, é um ajuste. E como tal, ele tem esses dois elementos, o elemento empírico e uma certa dose de fantasia, que é a imaginação, que é a concepção que nos permite completar o quadro. Eu acho, Eduardo, Diga. que isso fica, assim, extravasado na carta 71, que é quando ele fala, né, tenho que abandonar a minha neurótica. Eu não estou mais conseguindo manter a minha neurótica, né? Quer dizer, não tinha como o que ele via na clínica, né, levar isso como algo que efetivamente aconteceu, embora tenha representações sonoras, representações visuais daquilo. Uhum. Né? E aí a gente vê em 1897, eu encontrei pelo menos 6 cartas do Freud, assim, digamos, desesperadamente tentando entender o que era fantasia. Mas o que é fantasia? Foi aos 6 meses de idade que viu e ouviu alguma coisa? É desde os 6 meses? Mas é desde quando? Mas é desde a tenra infância? Mas são coisas vistas e ouvidas, né? Quer dizer, essa formação que foi da teoria, ela foi sofrida também. Se ele tivesse lido Aristóteles com calma, ele teria entendido que a imaginação em Aristóteles é exatamente uma concepção global das notícias que nós temos do mundo, através dos sentidos. A imaginação para Aristóteles não era uma fantasia no sentido de um devaneio. A imaginação era a nossa capacidade de reunir, justamente sob um conceito, uma série de impressões dos sentidos, né? Porque se vocês forem reparar, uma coisa é você isolar o nervo acústico. Outra coisa é entender como ele funciona no contexto psíquico, né? E o Freud ainda está num trabalho bem ainda restrito, mas exatamente por quê? Porque ele escolheu a via empírica. E é por isso que o projeto vai ser inacabado. O projeto numa psicologia neurológica, né? Ele vai ficar inacabado por isso, porque essa via de tentar descrever a coisa simplesmente a maneira do Francis Bacon, né? De modo laboratorial, né? Como se fosse você junta os fatos, até que, por associação, você identifique, né, uma regularidade neles. Daí você continua pesquisando para ver se essa regularidade se mantém. E pesquisa bastante, né? Até você chegar na véspera do Natal, né? Daí você para um pouquinho e continua de novo no dia 26. Né? E até não acabar mais. Porque não acaba. Não acaba porque por essa via você literalmente não chega a lugar nenhum sem fazer disso alguma concepção. Não discurso... se sustenta. E eu acho que o que vai ajudar, Eduardo, você fala, né, o projeto não tem como se sustentar. O que vai ajudar ele, eu acho que é a questão da escritura psíquica. Então, a escritura psíquica ela tem que ser associada, como ele associa nos estudos sobre a histeria, a ideia do escritor criativo, né? Tanto o que faz essa cola entre as representações que são díspares, né, e que não te dão uma possibilidade de síntese. Você cria, literalmente, por isso que todos nós, espontaneamente, somos artistas, nesse sentido. Por quê? Porque a criança ela não vai poder aprender tudo de uma vez. O bebê não vai poder aprender tudo de uma vez. Então, ele literalmente alucina as coisas.
né? Porque não há separação entre realidade e fantasia como o adulto faz, né? Vocês vejam que está cheio de adulto aí na presidência dos países que não fazem, né, distinção entre fantasia, entre realidade psíquica e mundo exterior, apesar de estar na presidência da República, né? E aí você tem que viver numa realidade paralela. É a mesma coisa quem tem pessoas assim em casa. Não adianta você dizer que a pessoa está fora da realidade. Você vai ter que conviver com ela, né? E assim a criança também é obrigada a conviver com ela mesma, né? Fantasiando e tal, tal. E ela prefere viver, obviamente, no mundo da fantasia, porque o mundo da realidade é um mundo mais áspero, né? Você tem que levar em consideração um monte de coisas. Então, a disjunção, ela ocorre de várias maneiras, né? E aí, essa ideia do escritor criativo, né? Ele vai falar assim, olha, eu não posso, durante a... Ele vai fazer a síntese de um dos casos, né? Da Elizabeth e tal. E ele vai dizer assim, olha, eu não posso aqui proceder como os médicos normalmente fazem quando vão escrever artigos científicos, fazer uma descrição fria dos fatos. Não, eu tenho que proceder aqui como o escritor criativo faz. Ou seja, eu tenho que construir a cena também. A cena, né? Então, assim, não é só a realidade. Cena, aí é que é complicado, porque para se formar uma cena precisa de duas. Então, acho que também, né, nesse sentido, como você fala, né, o bebê, né, ele precisa da alucinação. Precisa. Ele ainda não tem essa ferramenta. Mas é interessante o Freud buscando essa resposta lá naqueles cérebros de fetos e achando que encontrou, porque ele fala, não, olha, tá aqui, ó, as fibras acústicas dos fetos estão milenizadas, como se não precisasse de todo esse fundamento, então, que você está falando. E é isso que faz, atinge o casco do navio da teoria dele, né, inicial, e faz com que ele, em 1876, que é justamente o ano desse texto, desculpe, ao rumar lá para ter as observações, né, fazer o estágio lá junto ao Charcot, literalmente é uma ruptura. Miner era amigo de Freud e deixa de ser amigo de Freud, né? Por quê? Então vocês percebam assim, né? É como se ele saísse da orientação do mestre. Mas ele sai por quê? Porque ele enxerga além daquilo que está vendo. Porque se ele for olhar apenas o que está visto ali, ele realmente chega num beco sem saída. É interessante a gente comparar a expressão beco sem saída em francês, quer dizer ponto de retorno, né? Então, para o Freud não ficar num beco sem saída, ele saiu à francesa. Então, ele pegou ponto de retorno, né? E por curiosidade, assim, claro, esse texto aí que você pegou, Letícia, é um relatório. Então, ele relata ali o que ele fez, mas ele conclui alguma coisa ou não? A conclusão dele é justamente essa. Bom, então cheguei à conclusão de que as fibras acústicas dos fetos já estão prontas para receber a informação e antes de falha funcional, antes de tudo isso. Então a conclusão dele é essa: olha que incrível, descobri que os fetos têm a mesma capacidade de mielinização que os cérebros adultos. Ótimo. Né? Não precisa de alucinação. Isso faz da criança um feto mini adulto. É interessante, não é? A conclusão assim, né? Porque não é porque o físico é capaz que o psíquico é. Então, sim. Nisso reside tudo, né? É lógico que essa inquietação ocorreu a ele, né? Não quer dizer que ele tenha enunciado a preocupação imediatamente. Mas imagine o que acontece, ele está escrevendo esse tipo de coisa, né? E aí ele vai lá com o Charcot. E começa a ver aquelas manifestações literalmente inexplicáveis pela ciência. Quer dizer, tem explicação, mas é um monte de blá, blá, blá. Né? Assim, totalmente
vamos dizer assim, mais calcadas, explicações mais calcadas nos preconceitos das pessoas do que propriamente em ciência, no sentido que o Hegel fala aqui, assim, se isola teu objeto, né? Aprende a conhecê-lo. Isso pode ser feito com qualquer objeto, inclusive a arte, inclusive a estética, né? Porque até, e aí que tá, isso vai ser daí uma crítica do Schopenhauer ao Hegel, né? Mas daí, caro Hegel, você tem que entender, né, que até nessa concepção você vai ter uma perspectiva de olhar que vai estar influenciado pelo teu desejo, né? Ou, no caso do Schopenhauer, pelo seu querer metafísico. Um querer que te antecede, um querer que ele é formador, né? Que ele engendra o caráter existencial do ser, e um caráter que também se revela aos poucos, né? Pelas ações, pelos embates do mundo. Aquela índole determinada vai reagir de determinadas maneiras e vai ter existência no mundo, né? Mas o fato é que essa crítica do Schopenhauer ao Hegel mostra que existe fundamento na linguagem, que a linguagem ela não é objetiva, né? E essa é uma crítica ao positivismo também, né? A linguagem não é objetiva. Você não vai fazer da sociologia uma ciência exata. Você vai fazer da sociologia uma igreja, né? Que é exatamente o que acontece, né? Existe uma igreja positivista, né? Por quê? Porque você acaba colocando... Porque isso aí é o êxtase do materialismo, né? É colocar a própria matéria no lugar de Deus, e não em outro lugar. Por exemplo, toda a questão do Marquês de Sade com a igreja ainda é uma discussão com a igreja, é uma discussão teológica, né? É como se você estivesse dizendo, então, que o positivismo não pode ser contestado em nenhum ponto, é aquilo e pronto, e essa forma de olhar o objeto... É que assim, não há nem o não pode, há um não concebo que possa ser, né? Por quê? Porque você entende que ali há objetividade. Assim como né, frente ao Hegel, né, esse conceito de absoluto ele se desvela na efetividade. Então, aquilo que existe de modo absoluto vai se revelando aos poucos historicamente no mundo efetivo, né, e vai dando acabamento ao conceito de absoluto. E ele pega, então, um conceito que só poderia vir depois e coloca ele lá no início. E daí descreve a marcha do conceito ao longo da história. Isso é possível fazer num sistema de metafísica, né? Mas o mundo efetivo, ele diz para você não o tempo inteiro. Esse é o princípio de realidade do Freud, né? E aí, qual é a descoberta que Freud está começando a fazer? Que justamente, né, quer dizer, não assim de modo acabado, porque a gente se prevalece dos autores antigos, né, que a gente os conhece, então a gente prevê todos os golpes da luta e se defende deles antecipadamente, né, o que é uma covardia em relação aos autores, né? Mas o fato é que ele está começando a perceber esse funcionamento de um modo muito rarefeito ainda, né? Por quê? Porque ele não está tentando ir pela via filosófica. Porque se ele fosse pela via filosófica, ele também daria acabamento para o conceito, pronto, acabou, né? Mas a pretensão do Freud é trabalhar desse ponto de vista. Só que esse ponto de vista justamente começa a claudicar, né? Por isso que lá no Além do Princípio do Prazer também ele vai citar o poeta, né? Onde você não pode chegar caminhando, né? Chega mancando, chega do jeito que for, né? Então, essa ideia de você colocar algo de criação, algo de produção, né? Uma produção plausível, ele vai dizer, né? No Além do Princípio do Prazer. O que diferencia as concepções, seja na filosofia, seja na ciência, seja na psicanálise, é o grau de adesão ao mundo efetivo. Não quer dizer que elas sejam objetivas, mas sim que elas têm um grau de adesão. Elas aderem ao mundo empírico ou
buscam sobrevoá-lo e fazer concepções abstratas a respeito dele, ou até mesmo desconsiderá-lo, né, psicoticamente. Mas então é esse negócio, né? O princípio de realidade ele é um viabilizador do princípio de prazer. Então, a adesão ao mundo efetivo é uma forma não de recusar esse mundo, vamos dizer assim, caótico, fantasioso, louco, né? Mas é assim, é uma forma de conciliar aquilo que é possível obter de dados da efetividade, tanto que na conferência, se não me engano, 42 das novas conferências, ele vai dizer assim que a gente não dá gás lacrimogêneo, se quer sedar um paciente, a gente não constrói ponta de papel. Bom, naquela época não tinha tecnologia, né? Hoje em dia a gente até tem tecnologia para fazer ponta de papel que funcione, né? Dependendo do que você quer transportar, né, em cima dela, dá para fazer até, né? Mas na época não podia. Então, quer dizer, essa adesão ao mundo efetivo significa que você vai considerar aquilo que você já sabe, né? Não quer dizer que você não possa fazer que nem o Barão de Munchausen, né? Que é de chegar na beira do rio com seu cavalo, né? E, não havendo ponte, ele se agarra pelo cangote, né? E se leva para a outra margem. Até deve ter ocorrido com ele ao menos isso, né? Ele conseguiu se transportar com o seu cavalo para a outra margem, mas deve ter pelo menos aberto o botão da camisa, né? Porque nem tudo é perfeito. Mas vocês vejam, né? Se eu disser para vocês, né, a maneira do mentiroso supremo da língua alemã, né, dizer para vocês que eu atravessei o rio me puxando pelo cangote, né, ou então me arranquei da areia movediça pelo cangote, vocês vão dizer, mas você está contrariando quantas leis da física ao dizer isso? Só pode ser um tremendo mentiroso. Mas isso por quê? Porque a gente já tem concepções prévias que já foram bem estabelecidas na consciência. Então, o princípio de realidade, nesse sentido, ele vai dar o quê? Os parâmetros, ele vai dar a orientação. E dizer assim, princípio de realidade, não, você pode escolher o nome que você quiser para isso, mas o fato é que a gente diz assim que, né, você pode desconsiderar o mundo efetivo, mas ele não vai deixar de existir por causa disso, né? Se você não olhar, se você quiser atravessar a rua e não olhar se vem carro, isso não impede os carros de te atropelarem. Não há nenhuma relação de causa e efeito entre você desconsiderar os carros e eles não te atropelarem. Isso aí é pensamento mágico, né? E a isso Freud vai associar o animismo primitivo, pré-religioso, né? E que a religião, de certo modo, é uma continuidade desse animismo primitivo, né? Que é daí a construção que já entra não nessa generalização, né, de tudo tem razão, tudo tem espírito, tudo, né, tá tudo concatenado, que é uma lógica de paranoico, né? E você vai começar a construir uma mitologia, né, uma cosmogonia. Vai dizer assim, não, no princípio, né? Vai fazer discurso sobre o princípio. Aí já é um grau de fantasia menor, porque você inclui, você separa aquilo que é da cosmogonia da realidade imediata, né? E diz assim, não, esse domínio que é o domínio espiritual, e aí tá, né? Então você já vai... Mas a lógica do Freud, nesse sentido, é uma lógica unilinear. Ele tenta, do ponto de vista unilinear, até onde não dá mais. E ele é extremamente honesto desse ponto de vista, que ele discute com o leitor dele o impasse. Isso ao longo da obra inteira, né? Eu acredito que nesses textos iniciais isso apareça menos, mas na prática o movimento dele mostra que ocorre, né? Depois é muito mais consistente a percepção disso por parte dos leitores, por parte das pessoas que se dedicam à leitura de Freud,
Por quê? Porque vai formando um corpo mais consistente, né? Existem conceitos... Você né? vê ele vai e volta nos conceitos, né? E E trabalha modifica com e eles. avança. Uhum. Por exemplo, Sim. no Eu e o Isso, o início, né, do primeiro capítulo é bem aristotélico nesse sentido, porque ele faz uma espécie de recapitulação dos impasses da psicanálise até então, dos conceitos como eles eram tratados, os impasses, e eles, olha, a partir daqui eu começo, então, essa reestruturação da teoria, né, e pede, né, já uma certa licença para construir hipóteses, né, coisa que ele já vinha fazendo ali, além do princípio do prazer, né. Mas por que ele começa a construir hipóteses assim com maior liberdade? Ele mesmo explica. Porque o nosso modo de interrogar, né, chegou a impasses maiores, exatamente por causa dos conceitos como eles foram desenvolvidos anteriormente. Então, toda a questão com Jung, né, e, enfim, todas as críticas que a psicanálise sofreu E até o quanto que 1920. essas rupturas, assim, com os profissionais da época, também apontaram a construção de Freud, né? Porque nesse momento que ele faz, por exemplo, essa ruptura com Meinert, isso é, assim, até agressivo para o que ele trabalhava na época, né? Porque o que ele recusa, né? Eu até anotei aqui dos meus estudos. O que ele recusa sobre a concepção das afasias? Primeiro, né? Que representação é uma cópia da impressão, né? Daquele termo impressão que eu falei. Representação não pode ser, ele afirma, né, que a representação não pode ser uma cópia da impressão e localizada em uma célula nervosa do córtex. E a segunda coisa que ele recusa, né, é que essas associações que se falavam, né, podem se fazer, digamos assim, em um lugar das massas brancas, né, que ele fala do córtex, quer dizer, não tem localização, né, primeiro de tudo ele Isso fala, não se tem chama localização. localizacionismo, né? Não tem localização e não tem cópia. Não tem como ter uma cópia. Né? Embora e veja, ele não tinha ainda nenhuma teoria de realidade psíquica, como vai ser a interpretação dos sonhos. A gente ainda não tinha isso, mas já tinha e essa questão apontada e talvez faltava alguma coisa aqui para dar um embasamento maior. Né? Porque ele recusa a ideia, fala da questão da condução, mas ainda não se tinha uma questão de fantasia, de realidade psíquica, ainda estava em construção. E é preciso uma certa audácia, né? Dante diante das portas, né, do inferno na Divina Comédia que ele vai evocar, né, a esse respeito. Né? A ideia a ideia de você, para dar um passo além das concepções que você mesmo tem, né? Porque é até relativamente fácil a gente dar um passo em relação às convicções que os outros têm, né? O problema é você estar conectado com certas conexões, com certas convicções. Por quê? Porque elas não são apenas objeto, elas são também involuntariamente colocadas, como a crítica que o Nietzsche e o Schopenhauer fazem ao Hegel, por exemplo, né? Não apenas ao Hegel, mas ao Hegel com certeza, que é a ideia de colocar conceitos que deveriam estar só no fim, né? Já no começo, para daí desdobrá-lo na história. Mas daí é fácil, né? Esse é o método literário do Edgar Allan Poe, para quem não sabe. Né? O Edgar Allan Poe, sem pretensão de ser filósofo ou de estar falando da realidade efetiva, mas sim de composição literária, ele expõe que o método dele é começar do fim. Né? Ele, sabendo o final, então ele constrói o início e o meio. Né? Eu fiquei Isso é a pensando... concepção literária. Diga. Eu fiquei pensando no que a Letícia falou há bastante tempo atrás, há bastante tempo não, agora é pouco, mas enfim, já faz tempo na conversa, quando ela falou da conclusão desse artigo, assim, que esses fetos já estavam com esse caminho milenizado, e quando
como até foi jocoso aqui desses fetos prontos, né? E eu fiquei conjecturando aqui, sabe? E se não fosse isso, assim, se ele não tivesse chegado a essa conclusão e essa mielinização não tivesse completa nesses fetos, assim, como ia ter o caminho como neurólogo teria sido muito fácil de dizer assim, é isso aí, então não tem isso ou não está pronta essa criança, porque não tem essa mielinização, assim. E como que esse é um movimento, assim, que, tipo, eu sou da psicologia, estou na psicologia agora. E, assim, como esse é um movimento, assim, por exemplo, depois de tal idade tem a mielinização completa e é isso aí, por causa disso que é, e como que continua esse movimento de, tipo, de achar um momento, tipo, tá aí na anatomia o momento, como se fosse só a anatomia que precisava se aprontar, assim. E daí eu fiquei conjecturando, assim, poxa, que bom que ele chegou e foi estudar uma coisa que já estava mielinizada e que, enfim, e que não estava pronta, né? No sentido que deu esse... Não, é preciso dar um passo muito grande para... Mas por quê? Porque ele estava vendo o quê? A irregularidade, né? Ele não tinha perfeita consciência da irregularidade, né, da falha, do que significava a falha, mas ele via a falha, né? Bom, é como um geólogo que vê uma rachadura no asfalto e, ao olhar para a rachadura, não sabe exatamente o que causou, mas ele vê a rachadura, né? E sabe que alguma coisa está acontecendo lá embaixo, né? Mas aí é que está, né? Essa é uma diferença, né, que existe de alcance mesmo, né? Alcance da pessoa. Alcance é um conceito vago, mas eu estou usando de modo vago mesmo, justamente para não me comprometer com o porquê do alcance, porque daí a gente fala das diferenças individuais, se elas são inatas ou adquiridas, e é uma discussão aí que não vem bem ao caso, né, para nós, assim, sai do foco. Mas o fato é que esse alcance do Freud, né, permite a ele enxergar algo que não está visível. E é interessante, né, Eduardo, porque quando ele começa a descrever o artigo dele, a técnica que ele usa, bem aquela coisa assim, né? Bem físico. E aí ele fala, eu escolhi a substância do cloreto de ouro porque segundo os estudos mostram que ela é mais transmissível. Quer dizer, então a própria substância já estava, digamos assim, escolhida. Né, escolhida a dedo. Quer dizer, então será que outra substância, então, não teria o mesmo resultado? Ele fala, eu escolhi o cloreto de ouro porque é uma substância mais transmissível. O fato é que, se você for olhar, nós temos trabalhos desse ponto de vista desde 1839, 1843, tem vários textos que são escritos já com trabalhos bem acabados. Isso está nas bibliografias utilizadas pelo Freud, né? Não tenho, obviamente, de cabeça, né? Talvez o Richard fosse capaz de nos dizer essas coisas de cabeça, porque ele estudou muito, né, essas origens, né, bibliográficas do Freud, foi lá e leu os textos, então tem a coisa mais... Né, para nós é um pouco vago, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que isso é um saber empírico já constituído, né, que é justamente essa coisa do Bacon, passo a passo. É o que o Thomas Kuhn chamaria de ciência normal, né? A partir dos desenvolvimentos ali do século XVII, vai uma ciência normal caminhando, né? A partir do momento que o Isaac Newton coloca as leis da física, né? As leis da física conforme a nossa percepção comum, ou seja, tempo e espaço para pessoas comuns, né? Em metros, em quilômetros, em minutos, em segundos, né? Ainda não é algo para uma escala cósmica, né? Mas a gente se orienta por aquilo. Agora, no momento que chega, que a física caminha ali, né? E chega nos problemas com os quais o Einstein se defronta, por exemplo, a luz se curva ou ela sempre anda em linha reta? Essa é uma pergunta que não faz sentido para o Newton. Por quê? Porque o universo com o qual o Newton está se deparando é um universo de metros e quilômetros. Aí a luz não vai se curvar nunca, né? Ela vai se curvar no espaço cósmico perante grandezas, né, massas
e campos gravitacionais gigantescos. Então, você teria que, para fazer isso empiricamente aqui na Terra, né, teria que fazer isso em laboratório, né? Criar Mas, assim, isso aí é uma coisa, né? São séculos e séculos de trabalho até você chegar, primeiro, na concepção e depois passam mais 100 anos para você ter satélites navegando no espaço e que são capazes porque não há atmosfera entre eles e os corpos celestes, de fotografar isso acontecendo. Né? Então, é uma saga, né? Onde o conhecimento ele precisa da imaginação. Einstein, ele dizia assim que ele pensava como músico. Ele pensava a matemática como um músico, né? Então, ele se considerava uma mente criativa, né? Assim, a concepção de relatividade caiu como um raio para ele, observando dentro de um ônibus a torre do relógio, né? E lhe vem a pergunta de dentro dele mesmo, né? O que aconteceria se eu estivesse cavalgando um raio de luz? Bom, isso não parece o Francis Bacon, né? Isso parece um poeta. Agora, ele tem um repertório em termos de física que permite pensar o poético como ciência. É isso que eu estou ressaltando para vocês. Não é que a coisa se resuma a um elemento artístico, né? Mas esse componente ele é necessário porque existe esse EC, né? O que é possível conceber a partir do que eu já sei? Bom, a nossa imaginação é estimulada o tempo inteiro, né? Pense no caso de uma pessoa que descobre o indício de uma traição, né? Só vê o indício, né? Mas a imaginação corre solta, já faz o circuito completo. Assim como no devaneio, né, do jovem, que está lá no livro do Freud, né, da patologia da vida cotidiana, né, que ele vai para a entrevista de emprego e enquanto caminha, se vê já fazendo a entrevista, já sendo aprovado, conhecendo a filha do chefe, namorando, casando e herdando a empresa. E ele nem fez a entrevista de emprego ainda. Então, diga. Você colocou agora na frase que isso não se resume a um movimento artístico. Mas como você está colocando, me parece que isso nasce ou que isso surge de um movimento artístico, que é daí em cima de outros tipos de conhecimento. Eu viajei aqui? Sim, porque veja, uma coisa é você perceber a conexão entre os sentidos, por exemplo, que os sentidos eles funcionam juntos, que não faz sentido, né? A gente está extrapolando o texto, naturalmente, mas não faz sentido você pensar as coisas que se ouve de modo independente do teu estar físico, né? Do teu tato, porque você não é assim que a gente funciona no cotidiano, né? Primeiro eu ouço, depois eu toco, depois eu cheiro, né? É tudo ao mesmo tempo agora, né? Uma coisa de cada vez, porque cada coisa tem uma abordagem do mundo efetivo, mas é tudo ao mesmo tempo agora também, né? Por quê? Porque a gente precisa formar imagens, né? Essas imagens elas podem ser evocadas de modo reverso, por exemplo. Proust, Em Busca do Tempo Perdido, o livro, ele começa a desencadear uma série de memórias. Antônio, tenho certeza que você conhece, então explica. Por que começa a desencadear o processo, Antônio, do Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido? O que é o desencadeador? A faísca? No caso, eu creio que foi por conta da memória, né? Ele acessa a realidade psíquica dele. Não, mas através de quê? Qual foi o ponto na realidade? Bobagem do cotidiano, assim? Foi a Madeleine, né? Então. Madeleine com chá. Na hora que ele morde, o sabor evoca as imagens. É. Né?
E aí vem aquele fluxo ininterrupto de memória, né? Que é uma memória que vem, obviamente, recriando o real e não reproduzindo, né? Mas já é assim na hora de perceber. É esse o ponto específico desse texto. Na hora que há uma refração, para usar o termo da óptica, né? Entre o aparelho e o percebido. Não é uma cópia, né? E esse elemento criativo é justamente o preenchimento da falha, né? Por quê? Porque não tem vazio. Tudo é sempre preenchido de alguma forma. O problema do bebê é que ele não tem repertório para preencher. Então, a tendência é ele ver mancha, ele ser abstrato desse ponto de vista, né? De uma arte abstrata. O que não quer dizer que ele não esteja vivendo intensamente, né? Então, o significado da coisa não está na imagem fiel, na reprodução. Está no significado. E eu acho que aí, Eduardo, que digamos assim, é o pulo do gato, né? Porque se, digamos assim, se cria essas imagens de lembrança, né? Ou que seja como o Freud fala, a imagem de um som, enfim. Se isso vem a partir de repetidas sensações e o bebê, pelo menos, alucina, qual que é o grau de, digamos assim, de realidade mesmo que isso pode carregar? Aponta diretamente para a realidade psíquica, não tem como, né? Porque já passa pela criação, passa pela memória fazendo diversas associações a partir da percepção e, digamos assim, algo que a gente vai entrar aqui, e o próprio signo também aponta alguma coisa que não tem como estar tudo efetivamente conectado com a realidade. Pois é. No caso, seria assim, no caso, quando você fala, eu acho interessante para a gente pensar assim, a realidade psíquica, mas assim, é uma realidade. Não é a realidade externa, imediata, mas é o real, mas é um real. Né? Aquela experiência... Isso, é um real que tem a ver profundamente com a pesquisa do Antônio. Né? É um real significativo. E que é difícil de fazer leitura. Esse real da própria fantasia, esse real da imaginação, né? Assumir que você está concebendo o mundo e não que você está fazendo leitura. O que faz o fanático um fanático? Um fanático político, como a gente está vendo aí, um fanático religioso, como a gente está vendo aí, junto com o fanático político também, né? Ele concebe que a realidade, como ele a concebe, né, é a realidade em si. E que não há outra realidade. Quem está em outra realidade, na verdade, está fora da realidade. Né? Que é o que o Freud vai falar lá na frente do mal-estar na civilização, né? Que são os laços libidinais que unem as pessoas em torno de um determinado conjunto de significados, né? Um feixe, uma síntese do mundo, uma visão de mundo. E a partir dessa visão de mundo, se ela for tão fechada, né? Tão monádica, assim, né? Tão emparedada nela mesma, que ela não converse mais com as outras realidades possíveis, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão tentar impor a realidade delas ao mundo, porque é a única realidade que elas têm. Né? Então, o que a gente está enxergando acontecer na nossa realidade, e por isso a desconsideração da pandemia, por isso a desconsideração da vacina, por isso a desconsideração das mortes. Né? Porque se eu atribuir realidade a tudo isso, eu desconstruo a minha própria visão de mundo. Então, entre a realidade e a minha visão de mundo, eu fico com a minha visão de mundo. Né? Que morram as pessoas. Né? Elas são instrumento, elas são meio para duas coisas. Primeiro, para que eu consiga manter a minha visão de mundo intacta. Por quê? Porque é muito frágil, né? Uma coisa que é muito exclusiva, que é muito restritiva, é muito frágil nesse mundo, né? É por isso que o bebê tem que cair do princípio de prazer. Não é cair literalmente e abandonar,
mas ele vai ter que cair para entrar na realidade. E aí o que acontece com esse tipo de visão reducionista, exclusivista da realidade, né? Que trata, Antônio, a realidade psíquica como se fosse a realidade objetiva, né? O que vai acontecer é que o medo do estilhaçamento é muito grande. Por quê? Porque ela é frágil, ela é muito compacta, né? E é a mesma coisa que ocorre na psicose, né? Então é por isso que o Nietzsche disse assim que nos termos dele, né, a loucura e não a psicose, né, ele usa o termo loucura, a loucura é relativamente rara nos indivíduos, mas nas instituições é a regra, né? Por quê? Porque as instituições sociais, né, as religiões, enfim, as ideologias e tudo, tem um aspecto louco, né, porque na medida em que elas não admitem que estão entre outras possibilidades de visão de mundo, entre outras possibilidades de abordagem do problema da realidade, e que por isso a gente deve dar um passinho para trás e respeitar, né? Manter um convívio democrático, não se sentir perseguido quando é criticado, né? Porque pode ver, essa reatividade excessiva é uma fragilidade muito grande interior, né? Primeiro uma compactação, mas isso vibra, né? Por quê? Porque é rígido demais. Pensa a diferença do carvalho e do bambu, que o velho chinês lá, o velho sábio chinês de 4.000 anos atrás fala, né? Não seja como o carvalho, né, que é forte, porém rígido, então vem a tempestade e o derruba, né? Seja como o bambu, né, que é forte, porém flexível, então ele se curva ao vento da tempestade, né? Então isso é um saber que existe há 4.000 anos, ao menos, né? Não tem um registro disso há 4.000 anos atrás. E, no entanto, né, as estruturas psíquicas estão aí, elas independem dos saberes, né? Elas não são históricas, elas se constituem efetivamente. Então, é como o artista também. Não vamos esperar que um artista conheça a sua própria poética antes de criar. Na verdade, a poética é o olhar sobre a criação, né? Então, não dá para esperar que o psicótico vá ser curado através de uma educação, né? No sentido assim que você ter um excesso de confiança na pedagogia, né? E achar que você está livre de ter um filho psicótico, um filho, né, que não consiga de alguma maneira entrar no mundo, né? Que não consiga fazer as coisas básicas que as outras crianças fazem. Mas por quê? Eu sou psicanalista, tá? Né? Mas não é assim que funciona, né? A criança, primeiro, ela precisa entrar no mundo, né? Ela precisa tomar a decisão de entrar no mundo. Ela precisa ter condições, mas isso eu não estou oferecendo as condições, né? Por isso que há essa falha. Essa falha é constitucional. Mas ela não é uma falha só da linguagem, né? Ela é uma falha da experiência na conexão com a linguagem. Por quê? Porque não há fazer as coisas certo a priori, né? Depende de um conjunto de circunstâncias, um conjunto de interações, né? De formas de interação que existem no mundo. Não é unilateral. E não é a marcha da história que está me levando inapelavelmente numa direção. No fundo, uma única pessoa pode mudar a marcha da história, se ela estiver no lugar certo. Como o Raul Seixas fala lá na música, uma criança com um palito de fósforo pode parar a engrenagem, né? A coisa ficou tão complicada, diz o Raul Seixas, né? A engrenagem do mundo ficou tão complicada, né? Mas, por outro lado, né, uma criança com um palito de fósforo pode colocar ali um palito, né, e travar a engrenagem. Por exemplo, o vírus, né? Mas, gente, chegamos no nosso limite e eu tenho que dar sequência aqui para as minhas coisas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem continuar, mas eu vou ter que pegar o meu barco a remo e ir até a praia para continuar minha
minha trajetória. Não, vamos finalizar aqui e fica o convite, né, Eduardo, para todo mundo, todas as segundas-feiras. Você poderia se encarregar de enviar esse texto, ou pelo menos as referências que você tem a respeito dele? Sim. Ele está nas minhas anotações lá em cima do guarda-roupa. Eu vou pegar, vou copiar o link e vou enviar para o pessoal. Porque esse que eu mandei é só das obras completas, né? Para quem quiser consultar, mas como esse texto não é das obras completas, ele é outro link separado. Aí vocês vão ver lá com cuidado que tem parte 1 e parte 2. Daí vocês têm que acessar as duas. Né? São 2 links diferentes. Mas à tarde eu já envio para vocês. Eu copiei aqui os e-mails também, vou enviar nos e-mails. E a gente agradece, viu? Nós estamos com o grupo de WhatsApp também, viu? Se alguém quiser mandar o número aqui, a gente inclui. E agradecer o interesse de vocês, né, considerando o tempo de divulgação restrito e tudo, então. Muito obrigado mesmo. E fica pela o convite interlocução. Então tá bom, então, tá bom, gente. Obrigada, estava ótimo. Adorei. Que bom. Obrigada, boa semana para todos. É um bom jeito de começar a semana. Muito bom. Tchau. Boa semana para todos. Tchau, gente. Tchau.